Bom dia, pessoal. Vamos aqui dar início a mais uma aula no nosso regime remoto, dando continuidade aí ao tema da classificação das sociedades, cujo material em PDF já está aí postado para vocês, tá? Então, dando sequência, nós estamos na quarta classificação das sociedades, tá? Que começa aí no nosso material em PDF na letra D, que é a classificação quanto à personalidade jurídica, tá? E aí, turma, o que a gente tem que saber aqui? Então, só rememorando, né? Nós já passamos por 3 classificações, né? A primeira delas é a classificação quanto à constituição e dissolução. As sociedades se dividem nesse tipo de classificação em sociedades contratuais e sociedades estatutárias. Vimos também a classificação quanto à alienação da participação societária, venda das cotas ou ações, e aí vimos que nesse tipo de classificação as sociedades se dividem em sociedades de pessoas e sociedades de capital. E por último, vimos a classificação quanto à responsabilidade dos sócios, né? E aí nós temos lá as sociedades ilimitadas, limitadas e mista, beleza? Então já passamos por essas 3 classificações na aula passada, e aí nós paramos aqui agora na quarta classificação, que é quanto à personalidade jurídica, beleza? Então, seguindo o nosso PDF aí, o que significa essa classificação, turma? Presta atenção. Classificação quanto à personalidade jurídica significa que nós temos aqui 2 tipos de sociedade, tá? Nós vamos ter as sociedades personificadas e as sociedades despersonificadas, beleza? As sociedades personificadas, que são as primeiras aí a serem tratadas nessa classificação, são aquelas que possuem personalidade jurídica, tá? Muito simples isso aqui. E como se dá a aquisição de personalidade jurídica por parte da sociedade? Pelo registro. O artigo 985 do Código Civil, que eu defini para vocês, ó, vai dizer que a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos, tá? Ou seja, o que significa isso, turma? A aquisição de personalidade jurídica de uma sociedade depende do seu registro na junta comercial, beleza? Então, quando a sociedade ela providencia o arquivamento, né, que a gente já estudou lá, dentre os atos praticados pelas juntas comerciais, quando a sociedade providencia o arquivamento do seu contrato social ou do seu estatuto, ela vai adquirir personalidade jurídica e vai passar, portanto, a ser uma pessoa distinta da pessoa dos seus sócios, tá? Com a aquisição de personalidade jurídica, através do registro, a sociedade passa a ser uma pessoa com nome próprio, patrimônio próprio, que não se confunde com o nome pessoal e o patrimônio pessoal dos seus sócios, tá? É o que a gente chama de autonomia patrimonial, tá? Ou seja, a sociedade devidamente registrada, né, seguindo a regra, portanto, do artigo 967, que a gente já estudou lá atrás, que define a obrigação de todo empresário de se registrar, né, antes de iniciar a sua atividade. Então, seguindo essa obrigação, a sociedade vai ter o que a gente chama de autonomia patrimonial, tá, pessoal? Ou seja, ela passa a ser uma pessoa distinta da pessoa dos seus sócios, tá? Não vão se confundir os sócios com a sociedade. São 2 figuras distintas, beleza? A sociedade passa a ser uma pessoa jurídica separada da pessoa física ou jurídica dos seus sócios, tá? Exemplo: Banco Itaú S.A.
Banco Itaú S.A. é uma sociedade anônima, personificada, devidamente registrada na junta comercial, tá? O seu estatuto está devidamente arquivado na junta comercial. Então, o Banco Itaú S.A. é uma pessoa jurídica que não se confunde com os seus sócios, tá? Os sócios do Banco Itaú vão ser os investidores que comprarem ações na Bolsa de Valores, tá? Então, essa é a separação patrimonial, beleza? As sociedades personificadas, turma, no direito brasileiro, vão ser todas as 5 que a gente já conhece, empresariais, tá? Ou seja, sociedade limitada, anônima, nome coletivo, comandita simples e comandita por ações, tá? Mais a sociedade simples, beleza? Essas são as sociedades personificadas, todo mundo anotando aí. Então, os 5 tipos de sociedade empresária vão ser sociedade personificada, tá? Mais a sociedade simples, que eu já expliquei para vocês em sala de aula, não é uma sociedade empresária. A sociedade simples, ela está regulada lá no artigo 997 do Código Civil, ela é uma sociedade voltada para o desenvolvimento de atividades de natureza civil, tá? São atividades intelectuais, científicas, literárias, artísticas ou educacionais, beleza? Como exemplo, a gente cita aí um escritório de advocacia, tá? Um consultório médico, né? Um escritório de contabilidade. São sociedades formadas por profissionais liberais, tá? Então, esse tipo de sociedade, chamada de sociedade simples, antigamente chamava-se sociedade civil, tá? No Código Civil anterior, o Código atual chama de sociedade simples, também é uma sociedade personificada, tá? Só que o registro do seu contrato social não se dá na junta, se dá no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, tá? Exceto em se tratando de sociedade de advogados, que aí o registro vai ser na OAB, tá? Lei 8.906 de 94 define o registro do contrato social de sociedade de advogados, que é uma espécie de sociedade simples, na OAB, beleza? Tranquilo aí, pessoal? Então, muita atenção para isso, que sociedade personificada nada mais é do que uma sociedade, né, em que o seu contrato social ou estatuto foi devidamente arquivado, né, foi registrado, portanto, no órgão competente, que é a junta comercial para a sociedade empresária, o cartório ou a OAB para a sociedade simples, tá? Com o registro, elas adquirem personalidade jurídica, beleza? Tranquilo? O Código Civil vai definir lá, né? O que é personalidade jurídica, né? O que significa ter personalidade, né? Significa ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil, tá? Isso que é ter personalidade, né? A pessoa física, a pessoa natural, adquire personalidade como? Né? Adquire personalidade do nascimento com vida. Tá lá no Código Civil, artigo 2º do Código Civil ali, né? E seguintes. Já uma pessoa jurídica adquire personalidade através do registro, beleza? Então, aqui no campo da sociedade é o registro do contrato social ou do estatuto na junta ou no cartório, se for sociedade de advogados, na OAB do estado onde a sociedade vai fixar sua sede, tá? Beleza aí, pessoal? Então, muita atenção para as sociedades personificadas, né? Lembrar do artigo 985 aí, que vai definir que a aquisição da personalidade jurídica de uma sociedade se dá através do registro no órgão competente, que a gente já conhece aí quais são, beleza? Na sequência aí, pessoal, nós temos ainda nessa classificação, né, quanto à personalidade jurídica,
nós temos as chamadas sociedades despersonificadas, tá? Coloquei para vocês aí o conceitozinho de sociedade despersonificada, ou seja, são aquelas que não têm personalidade jurídica, né? Beleza? E aí aqui, turma, muita atenção, porque nós vamos ter dois tipos de sociedade, tá? Despersonificada no direito brasileiro, sem personalidade jurídica. Uma delas é uma sociedade irregular, a outra é uma sociedade regular, tá? Então a primeira delas é a sociedade em comum do artigo 986 do Código Civil. E que sociedade que é essa, turma? Presta atenção, muito simples, tá? Sociedade em comum, ela vai ser a sociedade em que os sócios não providenciaram o registro do contrato social na junta comercial, tá? Ou seja, os sócios, eles elaboraram o contrato social, definiram ali as obrigações de cada um, tá? Com quanto cada um iria investir na sociedade, iria participar do seu capital social. Mas ao invés de levar esse contrato a registro, eles pegaram esse contrato e colocaram na gaveta. É o que a gente chama de contrato de gaveta, é um contrato somente entre ali as partes, que não é levado a registro no órgão competente, tá? Então percebam, quando os sócios deixam de registrar o contrato social, o que nós temos é uma irregularidade, né? Nós já vimos lá atrás que é obrigação de todo empresário providenciar o registro do contrato social na junta comercial antes de iniciar a atividade, né? Artigo 967 do Código Civil. Com exceção lá que a gente viu, né, do produtor rural. Então vejam, toda vez que os sócios de uma sociedade que foi constituída ali, elaborado e assinado seu contrato social, toda vez que eles deixarem de cumprir com essa obrigação, eles vão estar constituindo uma sociedade em comum, tá? Que o Código Civil vai tratar como sendo uma sociedade irregular, lá a partir do artigo 986. Então o que vocês têm que gravar na cabeça é que toda sociedade em comum é uma sociedade irregular, tá? Toda sociedade em que o contrato social não foi registrado na junta comercial é uma sociedade irregular, beleza? Chamada, portanto, de sociedade em comum. E por que ela é chamada de sociedade em comum? Percebam, eu acabei de falar para vocês, lá na sociedade personificada, que quando ocorre o registro do contrato e a aquisição de personalidade jurídica, ocorre a autonomia patrimonial, a separação da pessoa jurídica da sociedade, da pessoa física ou jurídica dos seus sócios, beleza? Então vejam, com a aquisição de personalidade jurídica, a sociedade passa a ser uma pessoa distinta da pessoa dos sócios, beleza? Isso que é importante todo mundo gravar aí. Nesse caso aqui, como não houve registro do contrato social na junta, não houve aquisição de personalidade jurídica. Então percebam, não vai haver a separação patrimonial, tá? Não vai haver essa distinção entre a sociedade e os sócios. Então, o patrimônio tanto da sociedade que foi destinado a ela, quanto o patrimônio pessoal dos sócios é em comum, tá? Ele é em comum, ele se confunde, porque não há personalidade jurídica da sociedade, beleza? A sociedade ela é constituída pelos sócios e o seu objeto é desenvolvido pelos próprios sócios, né? Não há a separação patrimonial, não vai haver autonomia patrimonial. Então, daí se dizer que se chama sociedade em comum. Por quê? Tanto a sociedade quanto os sócios são a mesma pessoa, beleza? É em comum o patrimônio, né,
dos sócios com o da sociedade. Tá claro isso aqui? Não há essa separação patrimonial. E aí é que vem a principal consequência dessa irregularidade, né? Qual que é a principal consequência que a gente vai encontrar no artigo 990 do Código Civil que eu destaquei para vocês? A principal consequência é a responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios pelas dívidas dessa sociedade, tá? Então isso é muito importante. Essa sociedade, ela foi constituída, mas o seu contrato não foi registrado na junta. Então vejam, ela não adquiriu personalidade jurídica. Significa então que não há separação patrimonial. O patrimônio da sociedade ou dos sócios é em comum. Então vejam, qualquer dívida contraída por essa sociedade é uma dívida que está sob a responsabilidade dos sócios, de todos eles, de forma solidária. Percebam aí, ó, o artigo 990 vai destacar: respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, tá? Tranquilo isso aqui? Então, essa é a principal consequência, tá, turma? Responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios. Solidária, todos os sócios estão respondendo por aquela dívida da sociedade, beleza? Pela totalidade dessa dívida, inclusive. E segundo, de forma ilimitada, ou seja, respondendo com seus patrimônios pessoais, beleza? Excluído aqui, obviamente, né, os bens de família, mas respondendo de forma ilimitada, ou seja, com seus bens pessoais, por essas dívidas, tá? É essa que é a ideia aqui. E aí, turma, ainda nesse ponto dessa responsabilidade dos sócios de forma solidária e ilimitada na sociedade em comum, nós temos que destacar essa parte final do artigo 990 aí, ó. Todo mundo grifa essa parte final porque ela é importante. O que vai falar aí, ó, o artigo 990? Vamos ler ele todo aí para a gente destacar essa parte final aí e todo mundo entender o que significa isso. O artigo 990 vai falar, ó: todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, vírgula, e aí é que vem a parte importante, ó, que vocês têm que ter atenção. Excluído do benefício de ordem previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. Então, o que significa isso aqui, turma? Presta atenção. Atenção, porque isso aqui é muito importante, tá? É uma regra básica do direito societário que vocês têm que dominar para formar todo o conhecimento aí para frente. Então, vejam. Em uma sociedade personificada, tá? Ou seja, em uma sociedade em que o contrato social foi devidamente arquivado na junta comercial, houve a aquisição de personalidade jurídica, portanto, a separação patrimonial, beleza? A autonomia patrimonial, a sociedade passa a ser uma pessoa distinta da pessoa dos sócios. Tranquilo? Então vejam, o artigo 1024 do Código Civil, ele que eu coloquei aí para vocês como nota de rodapé, tá? Ele tá embaixo aí como nota de rodapé. Vejam, o que ele vai nos dizer, turma? Isso aqui é importantíssimo, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai falar assim, ó. Toda vez que eu tiver uma execução da sociedade por dívida, tá? Toda vez que eu tiver execução da sociedade por dívida, primeiro os credores têm que atacar o patrimônio da sociedade, tá? É somente se o patrimônio da sociedade não for suficiente para pagar as dívidas dos credores é que a gente pode atacar o patrimônio dos sócios, tá?
Então vejam, isso é o que a gente chama de responsabilidade subsidiária ou benefício de ordem, tá? Então o que significa isso? Numa sociedade regular, beleza? Personificada, eu vou ter o benefício de ordem porque eu tenho duas pessoas distintas, a pessoa da sociedade e a pessoa dos sócios. E o artigo 1024, portanto, vai definir que se a sociedade está devendo, os credores eles têm que atacar o patrimônio da sociedade, porque é o patrimônio da sociedade que responde pelas dívidas. O patrimônio dos sócios só vai ser chamado a responder pelas dívidas da sociedade se o patrimônio da sociedade não for suficiente. Então, o benefício de ordem é porque tem que seguir essa ordem para executar a dívida. Primeiro tem que ir na sociedade, para depois ir no sócio. Captaram o que é o benefício de ordem? Então vamos nivelar, também chamado de princípio da subsidiariedade, tá? Também é chamado de princípio da subsidiariedade, ou seja, o patrimônio dos sócios ele vem depois. Eu só posso atacar o patrimônio dos sócios se o patrimônio da sociedade não tiver sido suficiente. E mesmo assim, vai depender de qual é o tipo de sociedade. Porque se eu tiver uma sociedade limitada, lá do artigo 1052, que eu já comentei para vocês aí na nossa última aula, e em sala de aula também, se eu tiver uma sociedade limitada, eu nem vou no patrimônio dos sócios, tá? Eu nem vou no patrimônio dos sócios. Por quê? Porque a responsabilidade deles vai ser limitada pelas dívidas da sociedade. Então, se o patrimônio da sociedade não for suficiente, acabou. Os credores vão ficar em prejuízo, tá? Muita atenção para isso. A não ser que, e aí nós já vimos isso, né? Os sócios tenham praticado fraude, tá? A gente esteja diante ali de hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, aplicação lá do artigo 50 do Código Civil, beleza? Isso aonde? Numa sociedade limitada. Tranquilo isso aqui? Beleza? Então, ótimo. Então, muita atenção para isso aí, pessoal. Então, o que o artigo 990 vai nos dizer? Presta atenção. Ele vai falar assim, ó. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. Beleza? Então, o que significa isso? O benefício de ordem do 1024, essa regrinha que primeiro executa o patrimônio da sociedade para depois só ir no patrimônio dos sócios, beleza? Ele vai se aplicar à sociedade irregular também, tá? Ele vai se aplicar à sociedade em comum. Só que ele só vai se aplicar em relação àquele sócio que não contratou pela sociedade. E o que é o contratar pela sociedade? Aquele sócio que faz parte de uma sociedade em comum, irregular, e ele é o sócio que administra o negócio, ele é o sócio que celebra contratos, beleza? Para a sociedade, então ele é que contrata com fornecedores, que contrata insumo, que adquire bens, que adquire maquinário. Ele é quem está à frente do negócio, celebrando ali contratos, né, pela sociedade. Esse sócio, ele não vai ter benefício de ordem, tá? Ele não vai ter benefício de ordem. O que significa isso? Os credores podem atacar os bens pessoais dele diretamente, tá? Não precisa primeiro ir no patrimônio da sociedade para depois ir no patrimônio do sócio, né? Então, aquele sócio que é o administrador do negócio,
ele responde diretamente, ele não faz jus ao benefício de ordem previsto no artigo 1024. Já os demais sócios que não exercem o objeto, que não administram a sociedade, eles vão ter benefício de ordem. O juiz, ele não pode atacar diretamente o patrimônio pessoal desses sócios sem antes ter expropriado os bens sociais, tá? Aqueles bens que foram destinados à sociedade, beleza? Então vamos supor que eu esteja diante de uma lanchonete, né, que foi constituída ali por 3 sócios. Esses 3 sócios, cada um entrou com uma grana no negócio, beleza? Eles adquiriram ali um maquinário, né? Adquiriram um forno ali industrial para fazer as refeições, compraram mesa, compraram cadeira, etc. Estão funcionando ali naquele determinado ponto comercial, mas de forma irregular, tá? Eles não providenciaram um registro de contrato social, beleza? Então vejam, dentre esses sócios, aquele que for o administrador do negócio, que estiver adquirindo o maquinário, que estiver ali gerindo a coisa, celebrando o contrato para a sociedade, ele não vai ter benefício de ordem. Então os credores podem ir direto no patrimônio dele, tá? Em relação aos demais, quem não exerce esse objeto, quem não está à frente do negócio, contratando pela sociedade, aí não, beleza? Aí eles vão ter benefício de ordem e primeiro vai ter que vender os bens ali destinados à lanchonete, e se não for suficiente a venda desses bens para pagar os credores, aí é que se ataca o patrimônio pessoal desses sócios que não são os administradores, que não são as pessoas que contratam pela sociedade. Tá claro isso aqui? Então é muito importante vocês dominarem a regrinha do benefício de ordem, tá? Lá do artigo 1024. E saber isso, em toda sociedade vai ter benefício de ordem, tá? Toda sociedade, inclusive na irregular. Só não vai ter na irregular para quem? Para aquele sócio que é o administrador, para aquele sócio que é quem contrata pela sociedade, beleza? Essa é a nossa regra do artigo 990, que a gente vai combinar com o artigo 1024, tá? Então sempre combinar o artigo 990 com o artigo 1024 do Código Civil para compreender aí em que consiste o benefício de ordem e como ele se aplica na sociedade irregular, tá? Nas sociedades regulares, né, nas personificadas, onde que eu vou ver o benefício de ordem ocorrendo, né, de forma mais nítida? Na sociedade em nome coletivo, por exemplo, né, do artigo 1039 do Código Civil. Lá na nome coletivo, todos os sócios têm responsabilidade o quê? Ilimitada, né? Todos os sócios são pessoas físicas e têm responsabilidade ilimitada. Então vejam, primeiro os credores vão no patrimônio da sociedade, não é suficiente, aí eles vão atacar o patrimônio dos sócios, que responde de forma ilimitada, beleza? Tranquilo? Lembrar disso, tá, turma? Então gravem, em sociedade em comum irregular também existe benefício de ordem, tá? Só não vai se aplicar o benefício de ordem para aquele sócio que é o administrador da sociedade, beleza? Tranquilo isso aqui? Muito importante isso aí, tá, turma? Vocês terem atenção para essa regrinha aí da sociedade em comum, beleza? Aí eu coloquei aqui para vocês uma doutrinazinha da professora Wilges, tá? Da Wilges Bruscato. Coloquei aqui também uma jurisprudência, beleza? Um julgadozinho do TJ de Minas Gerais, para vocês darem uma lida e verem na prática esses institutos, né, sendo aí trabalhados.
E aí a gente chega na próxima sociedade despersonificada, tá, turma? Que é a SCP, a Sociedade em Conta de Participação. Então, o que nós temos aqui na Sociedade em Conta de Participação, turma? Presta atenção. Isso é muito importante, tá? Sociedade em Conta de Participação, ela é uma sociedade despersonificada. Só que, diferentemente do que acontece com a sociedade despersonificada em comum, a irregular, aqui a sociedade em conta de participação é totalmente regular, tá? Ela é plenamente regular, beleza? Ela vai ser uma criação do ordenamento jurídico para atender a necessidade de empreendedores, tá? Em que sentido? Então, vamos analisar qual que é a estrutura de uma SCP, tá? De uma sociedade em conta de participação, para todo mundo visualizar aí, prestem atenção. Em uma SCP, eu vou ter um contrato, beleza? Social. Nesse contrato, eu vou ter duas categorias de sócio, tá? Então, todo mundo gravando e anotando isso aí. Sociedade em conta de participação, estrutura, duas categorias de sócio. A primeira categoria é o que a gente chama de sócio ostensivo, tá? Sócio ostensivo, né? Aqui a gente trabalha a partir do artigo 991, tá? Do Código Civil. Sócio ostensivo, que está aí no PDF para vocês. A outra categoria de sócio é o chamado sócio oculto, ou também chamado de sócio participante. Então, sócio oculto ou participante e sócio ostensivo, tá? Essas são as duas categorias de sócio. E como é que elas se relacionam? Qual que é a dinâmica dessas categorias de sócio na SCP? Prestem atenção. O sócio ostensivo, ele é o único que responde perante terceiros pelas dívidas do negócio, da sociedade, tá? Consequentemente, ele é o único que exerce a atividade, que exerce o objeto, tá? Então, o próprio nome vai dizer, né? Sócio ostensivo, tá? Ou seja, na estrutura da sociedade, esse sócio ostensivo é quem aparece, beleza? É quem vai contratar perante terceiros, é quem vai desenvolver o objeto da sociedade, quem vai desenvolver a atividade e, portanto, é quem vai responder perante os terceiros, tá? Perante os credores dessa sociedade, beleza? É o chamado sócio ostensivo. O outro sócio, que é o sócio oculto ou participante, o próprio nome vai dizer, ele apenas participa do negócio, tá? Mas ele está oculto no que tange a responsabilidade perante terceiros. Ele não vai assumir responsabilidade pelas dívidas da sociedade, tá? Então, na estrutura societária, o participante ele está oculto porque ele não vai responder perante terceiros pelas dívidas do negócio. Só quem vai responder é o sócio ostensivo, tá? Então, isso é muito importante vocês terem atenção nessa dinâmica aí das duas categorias de sócio, o ostensivo e o participante ou oculto, tá? E é gravar na cabeça, ó. O ostensivo é quem executa a atividade, quem contrata, portanto, quem responde pelas dívidas perante os credores. O participante só vai ali participar, ele vai estar oculto nessa responsabilidade perante terceiros, tá? Beleza? Muita atenção para isso aqui, tá, turma? Vamos ler o artigo 991 para todo mundo visualizar essa dinâmica aí. Artigo 991, ó. Na sociedade em conta de participação,
a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Beleza, pessoal? Então, captem isso aqui. Ostensivo é quem aparece, beleza? Isso que significa ser ostensivo, é quem aparece, tá? Portanto, é quem exerce a atividade, objeto do contrato, tá? Consequentemente, é ele que vai responder perante terceiros. O participante está fora. O participante, ele é oculto perante terceiros, perante os credores, tá? Ele só vai participar do resultado. Olha o que fala no final aí do 991, ó. Participando os demais dos resultados correspondentes, do lucro ou do prejuízo, né, proveniente dessa atividade, beleza? Então, quando que a gente vai ter esse tipo de sociedade sendo constituída? Essa é uma sociedade que ela vem atender o interesse ali dos empreendedores. Às vezes eu quero participar de um negócio, de uma atividade, né, empreendedora, mas eu quero ser excluído de qualquer responsabilidade pelas dívidas do negócio, tá? Então, eu vou celebrar um contrato de SCP, de Sociedade em Conta de Participação, na qual eu só vou entrar com a grana, só vou entrar com a contribuição financeira ali para o negócio, mas não vou ter responsabilidade pelas dívidas, porque quem vai responder vai ser o sócio ostensivo, beleza? Tranquilo? Então, nesse tipo de negócio, turma, forma-se um contrato e nesse contrato estabelece a conta de participação, beleza? O que é a conta de participação? Nada mais é que uma conta bancária onde vão ser depositados os valores que os sócios, participantes, ocultos vão fazer de aporte, beleza? Para que o sócio ostensivo, utilizando esses recursos que foram arcados pelo sócio participante oculto, executem o objeto, tá? Então é essa que é a ideia da sociedade em conta de participação. É uma forma de você excluir a responsabilidade perante terceiros do sócio participante, que consequentemente é quem vai entrar com a grana no negócio. E o ostensivo vai o quê? Executar o objeto. O que não significa, turma, que o ostensivo também não faça aporte financeiro. O ostensivo também pode fazer aporte financeiro, obviamente, tá? Mas a ideia aqui é que o ostensivo, ele executa a atividade e responde perante terceiros pelas dívidas, tá? O comum de acontecer é o aporte financeiro, quem vai fazer é o participante. E aí o exercício da atividade e a responsabilidade pelas dívidas vai ser do ostensivo, tá? Então, é essa que é a ideia, tá? Quando a gente diz que o sócio participante ele é um sócio oculto, ele é oculto perante os terceiros, credores da sociedade, tá? Que só conhecem o sócio ostensivo. Então, vão demandar por dívida somente o sócio ostensivo. Tá claro isso aqui? É essa que é a ideia. Então, onde que a gente vai encontrar muito esse tipo de negócio sendo criado, né? Em construção civil, tá? Projetos de construção civil, a gente vai encontrar muito a figura da SCP, da Sociedade em Conta de Participação. Eu tenho a construtora e eu tenho ali investidores, tá? A construtora vai fazer uma proposta para os investidores, que é a seguinte, ó, vamos criar uma sociedade em conta de participação, eu, construtora, vou executar a obra e vocês, investidores, vão comprar os apartamentos dessa planta, desse projeto, pagando o preço de custo. Olha a ideia. Isso acontece demais, tá? Muito comum em construção civil. Então,
Vem determinados investidores ali interessados, né, em rentabilizar o seu capital. Por quê? Porque no início do negócio, esses investidores estão pagando o preço de custo do imóvel, né, do prédio que vai ser levantado, dos apartamentos, né? Cada um compra ali um apartamento por... O preço de custo, por exemplo, é de 300 mil reais. O cara vai lá e dá o dinheiro para a construtora, tá? A construtora vai pegar os recursos de todas aquelas pessoas, cada um comprando um apartamento na planta, vai pegar o dinheiro de todo mundo e vai fazer o edifício, beleza? Na hora que o prédio estiver pronto, esses investidores passam a ter os seus apartamentos em que eles pagaram preço de custo. Obviamente que na hora que o prédio estiver pronto, né, todo acabado direitinho, aqueles apartamentos vão valer muito mais, né? Ele já não está mais na planta, ele está pronto, então vai valer muito mais. Esses investidores vão lá e vendem as unidades, tá? Vendem os apartamentos. Então percebam, quem entrou com dinheiro foram os investidores, que nesse negócio são sócios o quê? Participantes, sócios ocultos. A construtora que fez o prédio é o sócio ostensivo, tá? É ela, construtora, que está executando o objeto aqui, ó, em seu nome individual e sob sua própria exclusiva responsabilidade, tá? Se de repente, lá durante a construção acontece uma fatalidade, um dos pedreiros cai lá de um andaime, fratura a perna, quem vai pagar a indenização por acidente do trabalho? É a construtora, é o sócio ostensivo no negócio. Os participantes, os ocultos, eles estão fora. Ninguém nem sabe, os credores nem sabem quem são eles, tá? Beleza? Então, é a construtora. Se a construtora deixar de recolher algum tributo, quem vai ser executado pelo Estado na execução fiscal? Quem que vai figurar nessa execução fiscal? É a construtora, beleza? O sócio ostensivo, tá? Tranquilo, turma, captaram? Caiu lá um tapume na cabeça do transeunte lá na rua, né? Responsabilidade civil, né, por ruína de edifício, né? Ruína de obra, que está lá no Código Civil Brasileiro. Quem vai responder pela indenização àquele transeunte que tomou lá a madeirada na cabeça? A construtora, o sócio ostensivo. E os participantes, os investidores, quem comprou as unidades, os apartamentos, estão fora dessa responsabilidade. Tá claro isso aqui? Estão fora. Todo mundo visualizou? Esse é o tipo de negócio que envolve uma SCP. São empreendimentos que vão ser executados por um sócio ostensivo que vai assumir toda a responsabilidade perante terceiros, credores, enquanto os participantes, também chamados de sócios ocultos, vão apenas fazer os aportes financeiros para o desenvolvimento daquela atividade. Captar isso aqui? Tranquilo? O que não significa que o ostensivo não faça aporte financeiro. É óbvio que o ostensivo também pode fazer aporte financeiro. Por exemplo, nesse exemplo nosso, a construtora ela pode querer ficar com 3 apartamentos para ela. Então ela vai botar a grana desses 3 apartamentos na conta de participação, tá? Né? Ou seja, formando o capital dessa sociedade para poder executar o objeto, construir o prédio, beleza? Tranquilo isso aqui, pessoal? Essa é a SCP. Um detalhe que é importante é que a sociedade em conta de participação, ela não tem personalidade jurídica. Por que ela não tem personalidade jurídica? Porque toda a atividade é exercida no nome do sócio ostensivo. Percebam, olha o 991, em seu nome individual. Então vejam, e aí isso aqui é uma regrinha de nome empresarial que é importantíssima, vocês vão ver muito sendo cobrado em prova de concurso OAB. A sociedade em conta de participação, ela não tem nome empresarial. Ela não adota nem firma nem denominação.
Por quê? Porque toda atividade da sociedade é desenvolvida no nome próprio do sócio ostensivo. Tá? Beleza? Então, a sociedade ela não vai ter nome empresarial, ela não vai ser identificada por um nome empresarial. O que eu vou ter é meramente um contrato, tá? Um contrato em que figura ali, o que a gente chama de contrato de participação, tá? Em que figura ali quem é o ostensivo, quem são os participantes. E essa atividade é desenvolvida pelo ostensivo no seu nome próprio. Então a sociedade não tem uma nomenclatura que a define, beleza? Captar isso aqui? O que a gente tem é meramente um contrato. Alguns doutrinadores vão dizer que não se trata de sociedade. Então até coloquei a posição do Sérgio Campinho aqui para vocês, do professor da UFRJ, defendendo que isso não seria uma sociedade, tá? Mas o legislador chamou de sociedade, né? Sociedade em conta de participação, então a gente trata como sociedade, mas existe essa celeuma aí na doutrina, né? De doutrinadores relevantes, de peso, defendendo que isso não seria uma sociedade, que foi uma impropriedade técnica aí do legislador ter chamado esse contrato, porque na verdade o que se tem é um contrato de participação, de chamar esse contrato de participação de sociedade, tá? Então existe essa posição doutrinária. Depois todo mundo lendo aí a posição do professor Sérgio Campinho, tá, turma? Então essa que é a ideia. Todo mundo visualizou isso aqui? Algumas observações rápidas. Primeiro, eu posso ter mais de um sócio ostensivo, tá? Não necessariamente precisa ser um só, eu posso ter mais de um ostensivo. E segundo, quando se diz que o sócio é oculto, ele não é oculto para o Estado, tá? Ele é oculto perante terceiros, né? Para os terceiros, os credores da sociedade. Então, obviamente que quem faz parte de uma sociedade em conta de participação como sócio participante oculto, tem que pagar imposto normalmente, né? Vai receber ali a participação no lucro do negócio, vai ter que declarar de onde está vindo, né? Esses valores, tá? Então, quando se diz que o sócio é oculto, não significa que ele é oculto para o Estado, ele é oculto perante terceiros, em termos de responsabilidade por dívida, beleza? Do negócio perante terceiro. Tranquilo isso aqui? Muita atenção para isso, tá, turma? Importante. E a última observação. Ainda que esse contrato ele seja levado a registro, beleza? Ainda que ele seja levado a registro, essa sociedade nunca vai ter personalidade jurídica, tá? Ela nunca vai ter personalidade jurídica, beleza? Por quê? Porque ela se desenvolve no nome e, portanto, na personalidade do sócio ostensivo, beleza? Captem isso aí. Depois todo mundo lendo ali os dispositivos da SCP a partir do 991, tá? Para vocês visualizarem aí essas regrinhas, né? Então, é um tipo de negócio muito utilizado na prática, tá, turma? Muito utilizado na prática, né? Principalmente aí no setor de construção civil, beleza? Empreendimentos aí, projetos de engenharia, tá? Nesses moldes que eu expliquei para vocês. Tranquilo aqui, pessoal? Então, maravilha. Dando sequência, nós temos, qualquer dúvida, turma, mandar pelo SGA, tá? Nós temos a classificação quanto à nacionalidade. O que é isso aqui? Isso aqui é importante, tá? Muito importante. Aqui a gente vai trabalhar a partir do artigo 1126 do Código Civil. O artigo 1126, ele vai dizer o seguinte, todo mundo lendo lá, ó. É nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede de sua administração. O que é isso aqui? Presta atenção. Esse tipo de classificação, a gente está trabalhando com a nacionalidade da sociedade.
Ou seja, quando é que eu vou dizer que uma sociedade ela é nacional, ela é brasileira? Quando é que eu vou dizer que aquela sociedade é estrangeira? É isso, tá? O que define uma sociedade ser nacional ou estrangeira? É essa que é a pergunta aqui, tá? Então vejam, sociedade nacional, para ser nacional, são dois critérios que têm que ser observados. Quais são esses critérios? Primeiro, essa sociedade tem que ser organizada conforme a lei brasileira, a legislação brasileira. E o que significa dizer que ela tem que ser organizada conforme a lei brasileira? Tem que ser adotado um dos tipos societários regulados no ordenamento jurídico brasileiro, que a gente já conhece. Quais são eles? Sociedade limitada, sociedade anônima, nome coletivo, comandita simples ou comandita por ações, tá? E a sede dessa sociedade tem que estar no nosso país, no Brasil. Então, toda vez que eu tiver uma sociedade que for organizada conforme a legislação brasileira, ou seja, foi criada observando a legislação brasileira. Então, por exemplo, foi criada uma sociedade anônima, então seguindo lá a lei de SA, a lei 6.404, esse estatuto social, conforme disposição legal que a gente já viu aqui, artigo 967, foi registrado na junta comercial, observou-se, portanto, a legislação brasileira. Esse é o primeiro requisito. E o segundo requisito, a sede dessa sociedade tem que estar no Brasil, beleza? Se a sede estiver no Brasil, a gente tem uma sociedade nacional, porque os dois requisitos do artigo 1126 foram observados, beleza? E aí percebam aqui, turma, não interessa qual vai ser a nacionalidade dos sócios, tranquilo? Nem de onde vão estar vindo os recursos para formar o capital social, tá? Não interessa isso. O que interessa é organizada conforme a lei brasileira? Sede está no país? Então não interessa quem são os sócios. Os sócios podem ser um iraniano, um mexicano e um americano, tá? Se eles três, o iraniano, o mexicano e o americano, constituir uma sociedade no Brasil, seguindo as leis brasileiras, e estabeleceram a sede aqui no Brasil, essa sociedade ela é brasileira, ela é nacional, ainda que os sócios sejam estrangeiros. Tá claro isso aqui? Exemplo, o refrigerante que a gente toma aí, que a gente compra no supermercado, a Coca-Cola, tá? É um produto produzido e fornecido por um empresário, por uma sociedade estrangeira ou nacional? Essa é a pergunta, tá? E é óbvio, turma, que é nacional, tá? É óbvio que é nacional. A Coca-Cola Company, que é uma sociedade estrangeira, né, americana, ela não opera diretamente no Brasil. Aqui no Brasil, ela constituiu uma sociedade brasileira, que é a chamada Coca-Cola FEMSA do Brasil S.A. Tá? Coca-Cola FEMSA do Brasil S.A. É uma sociedade anônima, portanto, seguiu as regras da Lei 6.404. O seu estatuto está arquivado na junta comercial, tá? É uma SA de capital fechado, em que se tem dois sócios. Um dos sócios é a Coca-Cola Company, sociedade empresária americana, e o outro sócio é a FEMSA. FEMSA é a maior distribuidora de bebida do México, tá? É uma sociedade empresária mexicana. Então vejam, são dois sócios, um americano e um mexicano, constituindo uma sociedade brasileira para operar a produção e comercialização de bebidas gaseificadas no Brasil, beleza? Vejam, a Coca-Cola, portanto, não opera por meio de filial, beleza? Se ela operasse no Brasil por meio de filial, ela seria considerada sociedade estrangeira
E aí eu coloquei para vocês aqui embaixo o conceitozinho de sociedade estrangeira, que está no artigo 1134. E aí, para operar no Brasil, ela precisaria de autorização do Poder Executivo Federal, que é um negócio extremamente burocrático, tá? Então vejam, turma, nenhuma multinacional que opera no Brasil opera diretamente, tá? Elas sempre vão operar no Brasil por meio da constituição de uma sociedade nacional brasileira, da qual elas vão ser o quê? Sócias, beleza? Do negócio, tá? Então, isso é muito importante. Então, toda vez que vocês verem no nome empresarial de uma sociedade, né, a expressão do Brasil, né, saibam que vocês estão diante ali de uma sociedade nacional, porém que os sócios vão ser estrangeiros, né, provavelmente multinacionais, né, sociedades aí de grande porte que operam no mundo inteiro, tá? Elas vêm para o Brasil e ao invés de operar diretamente como sociedade estrangeira, que é algo extremamente burocrático, elas vão optar por constituir uma sociedade brasileira, nacional. Já que o que define a nacionalidade é organização conforme as leis brasileiras e 2, sede no Brasil. Beleza? Sede no Brasil. Esse é o ponto, pessoal. Muito importante isso aqui, tá? Então, a diferença entre sociedade nacional e sociedade estrangeira são esses dois requisitos. Toda vez que esses requisitos não forem observados, nós estamos diante da sociedade estrangeira, tá? Beleza, turma? Aí o artigo 1134 vai definir a sociedade estrangeira. Ó, a sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. O que é isso? A Coca-Cola Company americana vem e se torna acionista de uma sociedade brasileira que ela própria criou, a chamada Coca-Cola FEMSA do Brasil S.A. Tem uma fábrica gigantesca aqui em Itabirito, a BR-040, beleza? A Coca-Cola FEMSA do Brasil S.A., ela é uma sociedade nacional organizada conforme a lei de S.A., estatuto arquivado na junta e a sede está no Brasil, tá? Quem são os sócios? Um americano e um mexicano, beleza? Outro exemplo que eu dei para vocês aí embaixo sobre isso, ó, é a Harley Davidson. Harley Davidson, daquelas motos custom, né? Aquelas motos que são ícones, né? Dos Estados Unidos, né? Uma marca famosíssima também, né? A Harley Davidson, né? Uma grife, inclusive, de roupa, né? Não é só uma fabricante de moto também, é uma grife de roupa masculina e feminina, né? Opera no mundo inteiro aí. No Brasil, como é que a Harley Davidson opera? Através de uma sociedade nacional brasileira. Olha lá, ó. Harley Davidson do Brasil Limitada, é uma sociedade limitada. Portanto, seguiu as regras do Código Civil Brasileiro, a partir do artigo 1052. Tá? E aqui ela fechou essa parceria com a sua representante comercial no Brasil, que é o Grupo AB, tá? Então, o Grupo AB, representante comercial da Harley Davidson no Brasil, fez um contrato de sociedade com a Harley Davidson Company, que é uma sociedade americana. Criaram, portanto, a Harley Davidson do Brasil Limitada, estabelecendo a sede aqui no Brasil e operando a produção e comercialização de motocicletas e motonetas, tá? Em todo o território nacional. Beleza? Então a Harley Davidson que a gente compra aqui, ó, eu vou ali na Raja Gabaglia, né, lá no alto da Raja Gabaglia, a gente tem uma grande loja da Harley Davidson, ali, a BH Harley Davidson, aqui em Belo Horizonte. Ali eu vou lá, compro uma moto que foi produzida e me foi vendida por uma sociedade nacional, tá?
que é a Harley Davidson do Brasil Limitada. Beleza, turma? E aí nós vamos ter inúmeros exemplos, né? Beleza? Inúmeros exemplos aí. Sempre que vocês verem a expressão do Brasil, né, vocês vão estar diante de sociedades nacionais, né, em que os sócios são estrangeiros, né? Beleza? Tranquilo? Constituindo ali uma sociedade 100% nacional. Tranquilo, pessoal? Essa que é a ideia da classificação quanto à nacionalidade. Espero que tenham todos compreendido. Quem tiver com alguma dúvida, mandar pelo SGA. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e seguimos firmes aí no regime remoto. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.